É tudo possessão demoníaca. Quem recebe Bolsa Família não deveria votar, mano. Eu já avisei vocês, rapaziada. Se macumba funcionasse, Bahia era Dubai. Cara, olha a quantidade de preconceito que cabe em um pouco mais de 1 minuto. LGBT, pobre, favelado, religião de matriz africana e até mulher vítima de violência doméstica. Então vamos por partes, porque opinião qualquer um pode ter. O problema é quando o preconceito começa a se fantasiar de argumento. Homossexualismo, lesbianismo, traveco, trans, drag queen, boyceta, não binário, transgênero, pansexual. É tudo possessão demoníaca. Eu sou ateu, então antes de me explicar quem está possuído por demônios, tem uma etapa anterior. Prove que demônios existem. Depois, prove que eles possuem pessoas. E aí só depois demonstre que orientação sexual ou identidade de gênero tem alguma relação com isso. Porque tentar explicar algo que você não compreende sem nenhuma evidência não é explicação. É apenas preconceito em linguagem religiosa. Aí, rapaziada, essa daqui é a Erika Hilton, vocês estão ligados na Erika Hilton, que é basicamente um homem que finge ser mulher, né? Mulher trans que fala, né? Que é homem, mano. Tem pinta, é homem. Aqui você percebe uma coisa. Ele poderia criticar uma votação da Erika Hilton, um projeto, uma declaração, uma política pública, mas não. O argumento vira, é homem. E isso não rebate nenhuma ideia. Se você precisa atacar a identidade de uma pessoa e você não consegue discutir aquilo que ela defende, você não venceu o debate. Você simplesmente abandonou o debate. 90% dos problemas do Brasil resolveria se o pobre não engravidasse. A verdade é essa, mano. É um monte de pobre transando o dia inteiro, ninguém estuda, ninguém faz porra nenhuma. Olha como é fácil explicar um problema complexo quando você escolhe alguém para culpar. Desigualdade, educação, saneamento, emprego, políticas públicas, concentração de renda, nada disso. O problema do Brasil, segundo ele, é o pobre fazendo filho. E isso não é análise social, é transformar pobreza em defeito moral. Quem recebe Bolsa Família não deveria votar, mano. Quem recebe Bolsa Família, funcionário público, vocês têm que ficar quietinho, mano. Você não produz porra nenhuma pra sociedade, vocês só dão gasto. Quem deveria votar é quem produz, quem movimenta a economia, gera emprego, trabalha, tá o dia inteiro aí das 6 da manhã até 8 da noite, se fuder. Agora ficou ainda mais interessante. Quem recebe Bolsa Família não deveria votar. Servidor público também deveria ficar quieto. Ou seja, direitos políticos agora dependeriam de quem produz, segundo a definição dele. Mas democracia, meu caro, não funciona assim. O voto não é prêmio para empresário. E não é bônus para quem ganha mais. E muito menos certificado de produtividade. É direito de cidadania. E servidor público não produz nada. Professor não produz. Enfermeiro, policial, agente de limpeza, guarda municipal. Quando você precisa apagar o trabalho de milhões de pessoas para sustentar o seu argumento, talvez o problema esteja no argumento. Mano, alguém me explica por que todo favelado adora barulho, mano. Eu fico puto com essa porra, porque essas porra desses favelados quer que você engula a música que eles estão ouvindo, mano. Ele não sabe que é a porra de um fone, não. É batata, rapaziada. Quanto mais barulhento o lugar, mais cheio de pobre é. Ele escutou uma pessoa ouvindo música alta e descobriu o comportamento de todos os moradores de favela do Brasil. Isso tem nome, generalização. Você pode reclamar de som alto, eu também reclamaria. Mas o que você não pode fazer intelectualmente é pegar o comportamento de algumas pessoas e transformar numa característica de uma classe social inteira. Eu já avisei vocês, rapaziada, se macumba funcionasse, Bahia era Dubai. Bahia, Maranhão. Essa aqui eu particularmente, como ateu, acho curioso, porque eu também não acredito que macumba seja uma força sobrenatural. Mas sabe também o que eu não acredito? É que riqueza seja teste para provar qual religião é verdadeira. Porque se essa lógica serve para religiões de matriz africana, ela também precisa valer para o cristianismo. Existem milhões de cristãos pobres, igrejas em locais miseráveis, cristãos que adoecem, perdem o emprego, passam fome. Isso prova que Jesus não funciona? Não. Só prova que o argumento dele não funciona. E outra, religião de matriz africana merece exatamente a mesma liberdade que ele exige para a religião dele. Irmão, já viu a nova, rapaziadinha? Agora o empregador vai ter que pagar, remunerar, né? Ele que vai ter que pagar a porra do afastamento de uma mulher vítima de violência doméstica. Aí a porra da mulher vai,
casa com filha da puta que enche ela de porrada e quem tem que pagar a conta é o empresário. E chegamos à vítima de violência doméstica. Percebe como a responsabilidade começa a mudar silenciosamente de lugar? Em vez de, por que esse cara agride ela? Pergunta vira, por que ela casou com ele? Como se a agressor viesse com a placa na testa dizendo, daqui a 3 anos eu vou começar a te espancar, tá? Podemos discutir quem deve custear os afastamentos, qual é a responsabilidade do Estado e qual é a responsabilidade do empregador. Isso sim é uma discussão legítima. Para a mulher ter se casado com quem posteriormente a agride, isso é uma coisa completamente diferente. Agora, percebe o padrão? Primeiro é o gay, pessoas trans, depois é o pobre, o favelado, o servidor público, depois a religião dos outros e, por fim, a mulher agredida. E daí, sempre existe alguém inferior, culpado ou indigno. Talvez seja justamente aqui que religião e política se tornem perigosas, quando deixam de ser ideias para discutir e passam a ser ferramentas para decidir quem merece respeito e quem não merece. Eu sou ateu. Você pode ser cristão, bandista, muçulmano, espírita ou não acreditar em absolutamente nada. Mas existe uma coisa que deveria vir antes de tudo isso: a dignidade humana. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Aproveita e considere seguir esse perfil para mais vídeos como esse. E aí? Você concorda com o que ele disse no vídeo dele? Porque opinião sem evidência continua sendo opinião. E preconceito não vira argumento só porque foi dito com convicção. Pense nisso. Fui!